Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. O Brasil convive hoje com uma realidade assustadora. Temos por volta de 13, 14 milhões de desempregados, uns 10 milhões de subempregados e praticamente 20 milhões que até desistiram de procurar emprego, estão se virando aí para sobreviver, vivendo de bicos e tocando a vida. O deputado Celso Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, apresentou 44 emendas ao projeto da reforma trabalhista para dar mais segurança jurídica às relações de trabalho. Entre os temas das emendas estão a ampliação do trabalho temporário para qualquer atividade, a ampliação da validade dos acordos coletivos para 4 anos e o fim dos limites a determinados temas para a prevalência dos acordos coletivos sobre a lei, além da ampliação, claro, da possibilidade de contratação em regime de tempo parcial. O deputado está aqui com a gente e participa desta edição do Palavra Aberta. Deputado, a lei, quando saiu, me recordo que houve muita crítica, porque disseram, estão dando poder demais, tirando a legislação, estão deixando o empregado sem cobertura jurídica, sem proteção. E, ao mesmo tempo, o senhor, como outros, defendiam, não, mas espera aí, nós primeiro temos que dar o emprego, que é o objetivo dessas emendas, né? Exatamente. O projeto, inicialmente, quando o Executivo mandou aqui para a Câmara Federal, ele era até mais modesto, né, do que foi aprovado. Teve muita iniciativa por parte dos parlamentares, a exemplo dessas emendas, que muitas foram acatadas, iniciativa do nosso relator Rogério Marinho, e aqui posso dar exemplo concreto, né? Ela foi aprofundada muito mais do que ela veio. Claro, vendo o cenário como você colocou inicialmente, nós pegamos o país no fundo do poço, com uma recessão de 3,5% do PIB negativo, né? O país realmente estava no fundo do poço, tanto que eu tenho comentado que a presidente Dilma, ela não caiu em função de pedaladas, ela caiu em função da economia, que nós chegamos assim, arrebentou a corda, como se diz, né? E o presidente que assumiu teve esse grande desafio de fazer as reformas que o Brasil precisa. Mas, infelizmente, paramos na metade do caminho. Mas o que houve de bom foi a modernização da legislação trabalhista, que é o tema desse nosso debate. Por exemplo, a contribuição sindical, que é uma grande polêmica, no projeto inicial nem constava. E nós nem mexemos na Constituição. É bom para deixar bem claro para a população que a contribuição sindical, por exemplo, ela não foi extinta. Porque para ser extinta tem que mudar a Constituição ou por lei complementar. E na lei ordinária que nós votamos, ela não extinguiu. Agora, deixou claro que quem quer contribuir tem que expressar, tem que assinar, eu quero contribuir com o meu sindicato. Por isso que diminuiu muito os recursos e os sindicatos, as centrais sindicais principalmente, que recebiam com o presidente Lula dos 20% que ia para o Ministério do Trabalho, abriu mão de 10%, né? No início as centrais sindicais eram até contra essa contribuição, mas depois que eles começaram a ganhar 10% desse bolo, viviam em cima disso. Então tinha muita injustiça dentro do sindicalismo em função dessa contribuição. Nesse momento o judiciário está reexaminando essa questão e, pelo que soube, não sei se posso adiantar um tanto assim, porque eu não tenho a certeza, não tenho... Há uma tendência de dar uma reformada nisso daí, repassando novamente aos sindicatos a contribuição sindical. Não, a contribuição sindical, ela existe. Não acabamos com ela. O que nós colocamos na modernização da legislação trabalhista, que eu tenho que... Agora ela é facultativa. É facultativa. Eu posso contribuir. Se eu vejo vantagem no sindicalismo que está me representando, atendendo meus anseios, as minhas aspirações, eu quero contribuir. Mas não é mais impositiva não como é mais, é a única. Agora, como é que o Supremo vai impor
para o trabalhador na marra. Não, ele tem que deixar como livre. Então, deputado, nos outros então países... as questões que estão questionando, apenas agora é livre a contribuição. Quem quer contribuir, contribui, mas tem que concordar. Nos outros países, como é isso? Por exemplo, a gente se baseia muito, tem se baseado muito na legislação italiana, desde a CLT, baseada na Carta de Lavoro, lá dos tempos de Mussolini. Como é que nos outros países se trata essa questão da contribuição sindical? O sindicato é autêntico, ele presta serviço, ele representa realmente os anseios dos associados. E os associados contribuem de livre e espontânea vontade porque para o bem da classe, porque o sindicato atende às reivindicações, ele representa o sindicalismo autêntico. E aqui no Brasil, em função de recursos à vontade, porque era obrigado, cada trabalhador tinha que dar um dia de trabalho, então o sindicato, aqui tem muitos sindicatos que, como é que se diz, até familiares, onde os parentes ganhavam muitos recursos em cima disso, sem prestar o serviço. Então, havia uma espécie de direito consuetudinário, né? O sindicato ia passando para o filho, que passava para o sobrinho. Exatamente. E aí, assim por Então, o que o Supremo vai decidir agora? Não foi extinta a contribuição sindical. Para nós extinguir, nós temos que votar aqui uma lei no Congresso Nacional para extinguir, não foi extinta. Apenas não é mais obrigado. Quem quer contribuir, né? Então, expressamente, exatamente. Então, por isso que é um assunto muito polêmico, mas a modernização trabalhista, só para resumir, ela já valeu a pena, porque diminuiu 40,8% das ações trabalhistas aqui no Brasil. Não tem um parâmetro no mundo que tinha tantas ações, em torno de 4 milhões de ações trabalhistas por ano. 5 mil juízes do trabalho aqui no Brasil não venciam mais. Precisava contratar mais 5 mil juízes, porque não vence. Então agora os processos que estão de vários anos, 8, 10 anos, estão sendo analisados, né? Mas com muita responsabilidade agora, porque quem usa de má fé, ele é corresponsável. Por isso que diminuiu muito as ações trabalhistas no Brasil. Outro grande avanço foi a implantação, a instituição do trabalho temporário, agora de uma forma legal, etc, etc. Mas eu queria tocar com o senhor numa questão que o senhor vem se preocupando muito, que é o fim do foro privilegiado. Eu observei que suas iniciativas visam a ampliar muito a abrangência da extinção do foro. Aqui correm alguns projetos, mas no próprio judiciário se vê que há uma seletividade. Ah, não mexe muito, deixa esse aqui com foro e tal e coisa. O senhor não. O senhor parece que quer uma coisa mais radical, né? A minha é total, né? Acabar com esse privilégio até para o presidente da República, para todos. E o que está sendo analisado, e a minha PEC, a 247, ela foi anexada, quer dizer, todos os aspectos foram anexados nesse projeto que veio do Senado, onde preserva o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o presidente do Supremo Tribunal Federal e o presidente da República. Mas eu entendo que teria que ser totalmente, acabar com esse privilégio. Na verdade, é um grande avanço hoje, em torno de mais de 50 mil pessoas são diferentes perante a Constituição Federal. Eu entendo que esse privilégio não é justo. Então o Supremo, graças a Deus, tomou a iniciativa, já começou, né? Está dando polêmica, mas já iniciou. Com isso mexeu com o Congresso Nacional. Eu vejo até a participação não muito ativa, né? É claro que um período eleitoral atrapalha muito, e enquanto está sob intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro, não pode ser votado, não pode mexer na Constituição. Mas ao menos temos que votar, deixá-la pronta na comissão especial, né? E quem sabe termina a intervenção e que ano que vem nós possamos, se não dá esse ano, que eu gostaria imediatamente nesse ano, acabar com esse privilégio, porque nós somos diferentes perante a Constituição Federal. Agora, e por que se tu tem a primeira instância, tem a segunda e tem a terceira? Agora a gente sabe que não há muito interesse na Câmara em função das denúncias que tem respingado aqui na casa. As pessoas que estão indiciadas, que eventualmente podem, sei lá, ser processadas e até presas, não têm interesse algum em perder o foro, né, deputado? Convenhamos. Mas eu entendo que você tem a oportunidade, lá na primeira instância, já se você cometeu algum deslize, né?
Porque essa história de perseguição política, que é a desculpa que vai... Não é assim. Eu acho que tem que ser uma coisa mais transparente. Quer dizer, se tu deve, lá na primeira instância, tu tem oportunidade, né? Na segunda e na terceira. Então, eu acho que é muito importante nós acabar com esse privilégio, porque vai moralizar muito. Eu fui, inclusive, o parlamentar que votei a favor das 10 medidas anticorrupção, e eu acho que nós temos que aproveitar o que está acontecendo no país agora, em termos que uma vez colarinho branco não ia para cadeia, né? Só ia ladrão de galinha. Agora não, colarinho branco, não interessa quem roubou, vai para cadeia. Então acho que temos que acabar com esse privilégio. Quem cometeu um deslize tem que pagar pelos seus erros. É que tem muita gente que diz, o momento é terrível. Outras pessoas, como o senhor, dizem, não, o momento é precioso. Deputado Celso Maldaner, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. A você de casa, muito obrigado pela audiência. Um grande abraço e até a próxima.